Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, que para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Virgem do Santíssimo Rosário, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa aula aqui, vamos então falar sobre a vida, de São Domingos de Gusmão. Esse grande santo, que foi escolhido pela graça de Deus a receber o Santíssimo Rosário. Algo muito belíssimo. Sobre a aparição desse título mariano, sei que já devem estar ansiosos, para ouvir sobre, mas será na terceira aula, ou seja, na próxima aula, nós iremos falar dessa aparição, que é uma aparição bonita. E antes de nós compreendermos, nós vimos uma introdução. Agora, nós vamos ver, sobre São Domingos e no finalzinho da aula, um pouco sobre Nossa Senhora do Santo Rosário, para depois nós vermos essa aparição. Bom, vamos lá. Domingos de Gusmão, nasceu em 24 de junho de 1170 e morreu, em 6 de agosto de 1221. Ele foi um frade, fundador da Ordem dos Dominicanos, muito conhecida, e nós podemos ver na biografia deste santo que ele nasce de fronteira, do reino Castela, e os seus pais faziam parte da nobreza guerreira daquela época, encarregados de assegurar as praças, militares da fronteira do sul, que era ainda dominada pelos muçulmanos. Após Domingos, ele sempre sentiu, não no sentir de sentimento, mas ele sempre teve uma leve inclinação para a vida religiosa. Em 1189, ele vai estudar para Palência, é um município da Espanha, e torna-se membro do cabido da sua diocese natal, diocese de Osma. E em 1196, ele faz parte do cabido, ingressando assim, no cabido diocesano e concluindo seus estudos. Em 1203, o rei de Castela solicita ao bispo de Osma que negocie e traga uma princesa da Dinamarca para tornar esposa do seu filho. Domingos, então, partiu como companheiro de viagem de seu bispo, e durante a viagem, Domingos ficou impressionado, com o desconhecimento da doutrina cristã dos povos da Europa, tornando-lhe evidentemente explícito a necessidade que havia de evangelizar aqueles povos, principalmente os cumanos. Então, ele, E aí, Domingos de Diogo, que era o seu bispo, em 1205, para concluir o seu objetivo inicial, realizam uma missão, um norte da Europa, tendo, já efetuado uma peregrinação a Roma e a Cister, que fica mais ou menos ali no sul da França. Encontraram,
os albigens. Nós já falamos dele. Nós já falamos do perigo dessa heresia para a igreja, né? Então a gente já viu o que esse grupo afirmava, que era uma coisa horrenda, né? Que havia um Deus mau que criou a terra e um Deus bom que ficava responsável pelo mundo espiritual. Mas claramente essa heresia já foi refutada, né? Pela igreja e, consequentemente, podemos por assim dizer, acabou. Mas claramente as pessoas ainda voltam a tratar dessa heresia, voltam a ver coisas nessa heresia. Então é algo terrível que deve ser, né? A igreja já se pronunciou sobre essa heresia, refutou, né, ela, mas ainda as pessoas continuam aderindo. Então, podemos por assim dizer, né? E aí, Diogo e Domingos, né, perante as dificuldades na missão, convencem após as dificuldades nessa missão dos legados papais, eles se convencem em adotar uma estratégia de simplicidade no estilo apostólico, né? Pois que os legados até aí deslocavam-se com grande pompa, né? Criados, riquezas, etc. E os legados, eles se deixam convencer, despachando para casa tudo o que fosse superfluo, na condição de que Diogo e Domingos os acompanhassem na missão. O Papa Inocêncio III, descobrindo virtudes nessa nova forma de pregação, aprova e manda Diogo e Domingos para a santa pregação, né? Diogo sendo bispo por responsabilidades, né? Questões de responsabilidade, não podendo ficar muito mais tempo naquela região, regressou à sua diocese, né? Falecendo um pouco tempo depois. E Domingos continuou, né, nessa região, muitas vezes até sozinho. Aí, em 1206, um grupo de mulheres convertidas do catarismo, né, dessa heresia, pede a São Domingos esse apoio, né, e encontram em uma casa em onde São Domingos proporciona a eles uma vida simples de oração, de reclusão, né, que veio a ser a primeira comunidade religiosa dominicana de monjas de clausura, né? Pois São Domingos, ele gostava de ver aquela comunidade como ponto de apoio à santa pregação, né? Pois aquelas religiosas, através da oração, seriam apoio dos pregadores, né? E aí, em 1208, encontra-se completamente sozinho na missão de pregar pelas localidades do sul da França, né? Na região de Toulouse, essa região que eu diria que vai marcar essa parte do curso, né? Então, né, acontecem mais alguns acontecimentos. Essa é uma biografia, né, de São Domingos, retirada de alguns sites, e aí a gente pôde, né, ver, então, essa biografia, que foi, como já acabei de falar, retirada de alguns sites. Então, seria isso, né? Mas então, resumindo, São Domingos, ele dedica a sua vida a conversar com Jesus ou a falar sobre Jesus, né? Ele era a quinta essência de um cristão, ou seja, quase um ideal, né? Talvez, não sabendo
porém que era um homem capaz de viver este ideal de maneira magnífica, levado em consideração, né, que ele foi capaz de fazer 51 anos, né, ele foi uma presença marcante nos acontecimentos eclesiais. Então, é um grande santo para a história da igreja, né? Então, muito belo mesmo, muito belo mesmo. Que Deus abençoe você e possa ter entendido o que foi falado nessa aula. Essa aula, ela é mais difícil, um pouco mais complexa, um pouco mais bagunçada, podemos por assim dizer. Por quê? Porque são um monte de datas e tals, mas é necessário, né, para nós termos uma base. Então, foi só mesmo para que vocês pudessem ter essa base, né, do que foi essa vida, dos acontecimentos, né, de sua vida, de sua infância, que nós vimos um pouco, né, dos seus desejos, inclusive, logo após, né, em um período de tempo, ele vai a Roma com o objetivo de aprovar a sua ordem. No entanto, estava no concílio de Latrão. E aí, e foram surgindo vários movimentos. E aí, para evitar a anarquia, né, eles decidem proibir que sejam aceitas novas ordens religiosas. E depois, São Domingos ele estuda um pouco das regras de Santo Agostinho, né? Ou seja, as regras da vida religiosas que foram feitas por Santo Agostinho. E aí volta a Roma, né? E, e aí finalmente é aprovada, né? E aí a Ordem de São Domingos tinha como, podemos assim dizer, lema, né? Missão totalmente dedicados ao anúncio da palavra de Deus. Então, uma ordem que inicialmente começou-se como pregadores, depois como dominicanos, né? Então, que Deus possa te abençoar e que você possa ter entendido bem. Na próxima aula veremos sobre a aparição de Nossa Senhora do Rosário. Pela intercessão de São Domingos de Gusmão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.